Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou gravando essa aula para poder fazer a explicação da nossa atividade de revisão, tá? Então, eu vou entrar na atividade e vou dar um passo a passo para vocês. Vamos lá? Vou dividir com vocês aqui a minha tela, né? Que eu já compartilhei, tá? Então, aqui, ó, nós vamos entrar. Opa, desculpe. Nós vamos entrar aqui na atividade, ó, de revisão do primeiro ano, né? Está escrito aqui, atividade de revisão de movimento uniforme. E aí nós vamos ver essa atividade. Vamos lá. Vou colocar aqui em instruções, né? E aqui nós temos atividade de revisão do movimento uniforme. Bom, eu coloquei para vocês aqui, ó, movimento sendo particularmente o movimento retilíneo uniforme, tá, pessoal? Depois eu entro nesse mérito com vocês para poder explicar, mas eu acho que é melhor presencial. Eu coloquei um vídeo para vocês do Física Total, tá? O que é que vocês vão fazer com esse vídeo? Nada, com esse do Física Total não tem atividade alguma. Você só precisa assistir esse vídeo, tá? Fazer a revisão. Neste vídeo, pessoal, eu achei ele bem completo porque ele fala da relatividade do movimento, ele fala sobre trajetória, ele fala sobre ultrapassagens, sobre a velocidade média, né? De uma forma geral, ele caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Fala sobre ultrapassagem. Então, esse vídeo é só para unir todos os tópicos em um local só, né? Fazer uma revisão para você bem sucinta. E após isso, pessoal, vocês vão fazer uma atividade de relatório, tá? Então, eu vou dar esse passo a passo para vocês. O que eu venho notando é que tem muitas pessoas que estão com dúvidas. Por exemplo, eu vou abrir aqui com vocês a atividade de revisão de uma vez, tá bom? Olha, eu coloquei ela aqui, né? Pessoal, essa aula experimental nós fizemos com o professor Bruno, vocês lembram? Foi uma atividade em que o professor Bruno demarcou para a gente lá no chão, vocês correram, anotaram o tempo, né, de, de cada metragem que foi demarcada, lá no chão foi de 10 em 10 metros, mas assim, se você não tem esses dados, você pode fazer na sua casa. Mas a professora vai fazer com o quê? Peça ajuda para sua mãe, para o seu irmão, né? Para aquelas pessoas que você tem. Só que lá na escola nós demarcamos de 10 em 10 metros. Na sua casa você pode marcar de meio em meio metro? Pode, né? Você pode, você pode marcar de meio em meio metro a corrida. Você pode fazer, em vez de você correr, você pode fazer com um carrinho de controle remoto. Aí você coloca seu pai, a sua mãe numa posição, o seu pai na outra posição. Por exemplo, sua mãe fica na posição 0, seu pai fica na posição de meio metro. A minha avó mora comigo, coloca a sua avó também. Chama ela, vovó, vem ajudar aqui para eu poder aprender. Coloca a vovó lá na posição de 1 metro. Aí você tem um irmão, põe ele na posição de 1,5 metro. Aí você vai construir os seus gráficos lá embaixo de meio em meio metro, né? Não precisa ser uma coisa gigantesca. Ah, professora, eu quero fazer de 1 metro só. Eu posso fazer? Pode, com um carrinho, você pode demarcar a velocidade em centímetro por segundo, não tem problema, tá? Aí você, por exemplo, pega 1 metro e demarca que a cada 20 centímetros você vai travar o cronômetro, né? Aí você coloca cada pessoa em cada 20 centímetros. Vamos supor, sua mãe fica lá no 0. Ou você fica no 0, né? Que você vai sair de lá mesmo. Aí você põe sua mãe na posição 1, que vai ser 20 centímetros. Aí depois você põe o seu pai na posição de 40, que é 20 mais 20. Então, a cada 20 centímetros você põe uma pessoa, né? Aí você põe o seu irmão lá na posição 60. Professora, não tem mais ninguém para colocar, não tem problema.
essas três pessoas já são o suficiente. Você no 0, sua mãe no 1, seu pai no 2 e o seu irmão no 3. Já dá para fazer uma média da velocidade média aí sem problema. 3 dados é mais que suficiente, tá bom? Então, olha só. Vocês vão fazer de acordo com o que foi feito lá na experiência, né? Tá bom? E qualquer dúvida, mas eu acho que hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Aí entra em contato, ó. Aqui embaixo, pessoal, olha só, análise e explicação. Olha, a velocidade média, ó, VM, inclusive, eu troquei o arquivo que estava lá, ele estava como Word, e ele estava, ele tinha desaparecido isso aqui, ó, velocidade média, sabe? Ele desconfigurou, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui pode servir para você na parte introdutória do seu relatório, tá? Aí você caracteriza aqui um pouco mais o movimento, coloca o que que é, né? O movimento retilíneo uniforme, ó, usa essa parte aqui, se você quiser, como uma parte introdutória e entrega o seu relatório. A parte experimental, isso aqui é para você anotar os dados, né? Preencha a tabela abaixo, de acordo com os dados obtidos, e aplique a fórmula da velocidade média. Ela está um pouquinho diferente daquela que eu passei para vocês, porque eu acho que ficou mais fácil para vocês visualizarem. Olha só. Vou colocar minha mãe aqui na posição de 0 metros. O meu pai vai ficar vamos falar em centímetros, né? Eu acho que fica melhor. Ou então de 1 em 1 metro. Vamos fazer do carrinho. Vamos fazer em centímetros. A minha mãe vai ficar aqui na posição de 20 centímetros no S1. E o meu pai, eu fico no 0, minha mãe na posição de 20 centímetros, o meu pai na posição de 40 centímetros. E se eu tiver um irmão, eu coloco um S3 aqui embaixo, ó, e coloco o meu irmão na posição de 60 centímetros. Se tiver mais pessoas, você coloca aqui, ó, S4, e vai descendo, S4. E vai fazendo de 20 em 20 ou de 1 em 1, de acordo com o que você for fazendo, tá? Aí você vai falar para essas pessoas, ó, na posição 0, o tempo vai ser 0, né, pessoal? Que vai ser a parte inicial. Na posição 2, na posição 1, a sua mãe vai ficar lá no 20 centímetros. A hora que o carrinho passar por lá, ela trava o cronômetro. Aí você anota o tempo aqui. Ah, meu pai ficou nesse aqui na posição de 40 centímetros. O carrinho passou por lá, teu pai travou o cronômetro, anota aqui. Aí depois você vai colocar aqui, ó, velocidade média, ΔS dividido por ΔT, né? E nós sabemos que a posição final vai ser de acordo com os seus dados aqui, você pega o último que você anotou, menos o 0. Depois você pega o último tempo, menos o 0, e acha a velocidade média de que você teve aqui. Aí aqui pergunta, qual a classificação do movimento do aluno corredor? Justifique sua resposta. Pessoal, se você estiver fazendo com um carrinho, você vai mudar aqui, ó, né? É só você colocar assim, ó, a classificação do movimento do carrinho foi um movimento, o quê? Progressivo ou retrógrado? Nós sabemos que movimento progressivo é aquele que vai a favor da trajetória. E o movimento retrógrado é aquele que vem contra a trajetória, tá? Aí, essa é a justificativa também. B. Supondo que o aluno inverta a sua posição de corrida e passe aí no sentido contrário da trajetória demarcada. Como seria classificado esse movimento? Justifique. Pessoal, você já tem toda uma parte demarcada da sua trajetória, né? Que você vai demarcar ali, ó, você já marcou uma trajetória. Vamos supor que você vire o carrinho e ele vai andar no sentido contrário, né? Que tipo de movimento que é esse? Não é assim? Que tipo de velocidade que você vai ter ali a posição? A gente está indo do lado contrário, né? Tem que colocar um menos aí para poder indicar. Lembra que o sinal negativo na física, ele indica retorno, tá? E agora nós temos os gráficos aqui, tá bom? Bom, esse gráfico, eu vou até tentar aumentar um pouquinho aqui para poder explicar para vocês.
Vamos ver aqui, isso. Acho que ficou melhor. Esse gráfico, pessoal, ele é de posição em função do tempo, tá? A minha posição aqui, desse gráfico, ele foi um gráfico expositivo, só para demonstrar para vocês, ela é de 0 até 240, ó, tá? E isso aqui a gente chama de escala, tá bom? Olha só como que ele foi feito, ó. A primeira posição, 0. A segunda posição, 60. A terceira, meu S3, 120. Meu S4, 180. Meu S5, 240. Então, se eu verificar aqui, ó, essa escala no eixo Y, que isso aqui é um plano cartesiano da matemática, né, que ele foi renomeado como posição, ele está indo 60 a 60, ó, 60, mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240. Isso chama escala. E aqui? Aqui o meu tempo está indo de 3 em 3, né? Olha só, vamos subir um pouquinho aqui o nosso gráfico. 3, 6, 9, 12. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, ele colocou uma escala de 3 em 3 aqui embaixo, no eixo X, que está caracterizado como o eixo dos tempos. Aí, pessoal, ele demarcou aqui, né? Como se trata de uma velocidade média, ele demarcou os pontos, ó. Na posição de 60, o tempo foi 3. Na posição de 120, o tempo foi 6. Na posição de 180, ó, o tempo foi 9. Isso aqui nada mais é do que aquele parzinho ordenado que vocês aprenderam lá em equação do primeiro grau, né? Onde o primeiro abre o parênteses e coloca 3,6. Então, o 3 é no eixo X, o 6 é no eixo Y, né? E aqui a gente vai usar isso também. Só que, por exemplo, o nosso 3 aqui, ó, pessoal, ele tá no eixo X. Só que vai ser o nosso, em vez de ser X, ele vai ser o nosso tempo, que é o nosso T. E aqui, o nosso 60, em vez de ser o eixo Y, que a gente vai chamar ele de posição, né? O nosso S. Então, é só demarcar. Essa reta crescente, pessoal, ela é a nossa velocidade. Por aqui dá para você pegar e aplicar a fórmula da velocidade média, ó. Dá 240, a última posição, menos 0, dividido por 2, menos 0. Fazendo esses cálculos, o que você vai encontrar aqui, ó? A fórmula está aqui em cima, tá? Ó, é só aplicar aqui, você acha a velocidade média que você tem que fazer. Então, eu tenho que fazer esse gráfico? Não, literalmente esse gráfico. Você vai fazer desta forma aqui, com os dados que você anotou, tá? E aí, você vai ter a velocidade média já lá em cima. Esse gráfico, quando ele é uma reta crescente, ó, que ele está aqui, se a gente olhar vetorialmente, como nós fizemos já no exercício, na matéria lá de vetores, ó, essa reta está numa diagonal, né, para cima e para a direita, tá vendo? Isso aqui se trata de uma reta crescente da equação do primeiro grau, e ela caracteriza um movimento progressivo, porque quando aumenta, ó, enquanto a minha posição aumenta em função do tempo que está aqui embaixo, ó, ela cresce. Então, é um movimento progressivo. Então, se você fizer e tiver uma reta dessa daqui, qual que vai ser seu movimento? Vai ser um movimento progressivo. Ah, eu fiz um movimento retrógrado. Aí a sua reta, em vez de estar aqui do lado de cima desse plano cartesiano, ela estaria aqui embaixo, ó. Tá? Ela puxaria para cá, aqui para baixo. Eu vou pegar uma parte aqui, um punch, para mostrar para vocês. Esse daqui caracteriza um movimento progressivo. Agora vamos no movimento retrógrado da posição em função do tempo, tá? Só para caracterizar para vocês aqui, bem rapidinho. É um pouco difícil lidar com essa reta aqui, mas a gente consegue. Então, vamos lá, né? Eu vou colocar meu eixo aqui.
tá? Bom, o meu gráfico aqui, gente, nós temos que lembrar que ele é um gráfico de posição em função do tempo, tá? Nós sabemos, pessoal, que quando a minha posição sobe, ó, quando ela vem para cá, né? O que que acontece? É um movimento progressivo, tá? Vou tentar escrever aqui, ó, mas eu acho que não vai dar muito certo, não, só vou abreviar, tá, pessoal? Progressivo, tá ok? E aí, quando eu tenho uma reta que ela vai sair daqui da origem, né? E ela vai vir para cá, ó, tá? Aqui para baixo, nós sabemos lá que no plano cartesiano, aqui são os números negativos, ó, tá? Eu vou colocar um 10 aqui, que não tá parecendo muito um 10, não. Mas é bem complicadinho escrever, né? Vou de 10 em 10, olha a escala que eu tô fazendo, ó. Eu tô fazendo a escala de 10 em 10, tá? Aí eu marquei aqui. Opa, marquei até demais, né, pessoal? Aí aqui eu vou marcar, ó, o meu tempo, tá? Vamos colocar ele aqui para cima, vou colocar aqui 2 segundos. E aqui, 2, 4, vou marcar 4 aqui, ó. Vamos supor que eu tô montando aqui um gráfico. E aí aqui, vou puxar um pouquinho mais essa reta para cá, tá? Depois. Aqui eu vou marcar 6, tá? Então, meu tempo aqui tá indo de 6 em 6, né? Deixa eu puxar um pouquinho ela aqui, ó. Acho que vai ficar mais ou menos, né? E vamos tentar puxar um pouquinho aqui. Ó. Então, o que que acontece aqui, pessoal? Eu só uni os meus pontinhos, ó. Aí eu vou falar assim, ó, na posição de menos 10. Mas existe menos 10? Existe, pessoal. O menos 10, o sinal na física significa retorno. É caso você vire o seu carrinho, então caso você comece a correr contra a sua trajetória, tá? Aí você vai unir aqui, ó. Então, na posição de 10, ó, o meu pontinho foi aqui. A reta tá um pouquinho fora do lugar, mas é só colocar aqui, ó. Aí, ó, uniu aqui, né? Ó, uniu aqui, aí você põe lá um pontinho. Ah, na posição de 20 metros ou 20 centímetros, ó, qual que foi a posição? Foi, ó, a reta tá bem fora aqui, que ela deveria passar bem aqui. Eu vou arrumar para vocês aqui a reta, essa reta aqui. Deixa eu anotar aqui para poder arrumar essa reta. Vamos arrumar ela aqui, pessoal. Olha só, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra reta, se for o caso aqui, vai ficar um pouquinho. Ó, ela teria que passar aqui, né, pessoal? Ó, tá vendo? Então aí os pontos ficariam bem aqui, ó, tá? Mas isso aí é só vocês traçarem direitinho, porque aqui é muito difícil de traçar. Mas aí, olha só, você teve uma outra reta. Essa reta aqui de baixo, ela vai ser a sua velocidade, tá? Ela vai ser a sua velocidade. E de qual movimento? Do movimento retrógrado, tá? Esse daqui são os gráficos, mas eu acredito que vocês vão fazer somente movimento progressivo, tá bom? Bom, vamos voltar aqui na atividade. Acho que ela tá aqui. Ela tá aqui. Então, olha só, de acordo com o gráfico V em função de t, qual é a classificação do movimento? Gente, o gráfico V em função de t. Nós vamos voltar aqui no nosso Paint, tá? Acho que eu coloquei um aqui pra gente, aqui na área de trabalho. Ó, esse gráfico aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo mexer nele aqui. Não vou conseguir mexer neste.
Eu vou voltar naquele, tô aprendendo também, pessoal, tá? Aí eu vou dar um Ctrl Z em tudo aqui, que eu já tenho o meu, é, ó, nós temos aqui, pegar uma, aqui em cima eu posso deixar, porque ele continua sendo o movimento progressivo, tá? E aqui, pessoal, ó, o meu gráfico, vou apagar esse S aqui, aí ele apaga um pouquinho aqui, mas não tem problema. O meu gráfico agora, ele vai ser a velocidade em função do tempo, tá? Ó, velocidade. Essa velocidade, pessoal, nós vamos ter que ver se ela vai ser em centímetro, como eu expliquei para vocês, para caso alguém for fazer com carrinho, ou o outro experimento que eu vou colocar aqui, que vocês vão ver o vídeo, tá? Ou em metro, tá bom? Ó. Ah, professor, eu resolvi fazer com uma bolinha de gude e eu quis ver a cada 5 milímetros a minha bolinha de gude. Se você conseguir mensurar o tempo, pode fazer. Você coloca ali em milímetro, tá bom? Então, olha só, o gráfico da velocidade, como nós sabemos, o movimento retilíneo uniforme, ele tem velocidade constante, né? A gente não analisa a parte ali da velocidade instantânea, né? Nós utilizamos a velocidade constante. Então, vamos supor que eu tenho uma velocidade do movimento progressivo. Então, é só fazer uma reta assim, ó, tá? Aí você vai fazer uma reta assim. Aí você vai falar assim, ah, é uma velocidade de 30, opa, de 30 centímetros por segundo. É só você demonstrar ela ali na frente, que ela é uma velocidade de 30 centímetros por segundo, ó. Aí você colocar assim, ó, 30, né, centímetros por segundo. Vou mostrar ela aqui para vocês. Então, e aqui no gráfico você vem, ó, o seu sinal aqui, ó, é positivo, né? Um movimento progressivo. Aí você vai colocar aqui, ó, 30. Isso vai depender da velocidade que você achar lá no seu, nos seus dados, tá, pessoal? Ó, aí aqui, isso aqui significa que a cada 1 segundo, ó, o tempo aqui não precisa nem demarcar que aqui é 1, que aqui é 2, mas se você quiser, você pode, ó, 1, 2, 3, para poder saber, né, pessoal, de onde saiu, né? A gente faz as coisas tão intuitamente que já tá tão, ó, aqui é o 0, né? Ó, tá? Então, se você quiser, mas como que traça esse gráfico, né, professor? É só traçar assim, ó, tá? Olha lá, isso aqui significa que no tempo 1, a velocidade era 30 centímetros por segundo. Que no tempo 2, ó, opa, vamos lá fazer a regrinha direitinho. No tempo 2, a velocidade era 30 centímetros por segundo. E assim sucessivamente, ó, tempo 3, né? Isso significa que a cada 1 segundo andava 30 centímetros, ó. Isso que é a velocidade, né, pessoal? Tá vendo? Então, essa aqui que é a velocidade, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês a forma de como resolver o, o relatório, tá? Nós vamos entrar aqui, deixa eu tirar essa parte aqui de Arquimedes, eu vou tirar essa daqui também. Vamos entrar aqui na atividade. Não, essa não. Como é que eu fechei? É essa aqui. Ela não quer vir. Então tá. Na atividade, tá? Bom, na atividade, pessoal, é só entrar aqui, né? Vamos dar um voltar aqui? Não, voltar aqui, né? Instruções. Aí você vai ter aqui, ó, modelo de relatório. Então, vamos abrir o modelo de relatório, tá? Pessoal, a capa, ela já está padronizada. A professora não tem como fazer digitado, não tem problema, tá? Faz na folha do caderno e manda foto. Ah lá, ó, pode ser na folha de caderno ou escrita, desculpa, pode ser digitado ou escrita à mão. A capa, escola,
o relatório de física experimental, qual que é o nome do experimento, movimento retilíneo uniforme, qual que é a sua disciplina, disciplina de física, o nome da professora, nome dos alunos. Pessoal, prestem atenção. Se vocês, caso queiram fazer em equipe, pode fazer. Só que eu preciso que todos os nomes estejam aqui, tá? Porque aí eu vou avaliar vocês individualmente. E aí eu peço que cada um que colocou seu nome aqui poste lá no seu perfil, para não ficar, né, em branco. Depois eu vou colocar, vamos supor assim, uma notinha lá de 10 pontos, ou então vou colocar algumas rubricas para poder informar para vocês, né, se vocês saíram bem e tal. É uma forma de eu verificar se vocês realmente aprenderam a matéria do movimento retilíneo uniforme, ou o que você acha que está acontecendo, né? Põe a data aqui, que é a data do nosso vencimento, e aí você começa aqui na introdução, olha lá, ó, uma breve descrição, que descreva o contexto teórico abordado na prática. Então, assim, o que é que nós estamos abordando? O movimento retilíneo uniforme. E aí você pode falar na descrição do movimento retilíneo uniforme o que é o movimento retilíneo uniforme? Pode. Você pode falar o que é a velocidade? Pode. Então, você vai fazer uma parte sucinta do que você está tentando explicar ali é, no seu experimento, tá? Objetivos. Qual que é o objetivo disso aqui? O objetivo é compreender o movimento retilíneo uniforme na prática, né? Verificando a parte teórica dele, que realmente é, ele, ele é em velocidade constante, né? E alguma outra coisa que você achar que você deve colocar. Então, isso aqui eu deixo pela criatividade de vocês. Eu quero ver o que é que vocês podem, o que vocês estão conseguindo explorar desses experimentos. Os materiais utilizados. Aqui nos materiais utilizados, pessoal, isso aqui vai ser tudo que você utilizou. Aí aqui agora eu vou dar uma paradinha para poder explicar. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, tá? E aí eu vou mostrar como você pode fazer também, se você não tiver materiais para você fazer, né? Você pode pegar algum vídeo da internet e fazer. Vamos ver aqui o vídeo que eu separei. Olha só. Em controlar o áudio aqui, porque esse vídeo tá um pouquinho doido aqui, viu, gente? Vamos lá. Vamos soltar. Olha lá o experimento, pessoal, ó. Olha, demarcou de 2 em 2 centímetros, ó. Tá vendo? Mas começou a demarcar na primeira posição pelo 2, ó.
Então, o S0 dela é 2 centímetros, tá? Ó, vou voltar aqui um pouquinho para poder explicar. Vou até parar ele aqui, ó. Olha só, pessoal, a posição inicial dela aqui, ó, foi no 2. Estão vendo que tem esse espaço e esse espaço, ó? Então, tá sendo de 2 em 2 centímetros nessa trena, tá bom? 2 centímetros. Aqui tá parecendo tão grande, né? Mas não é tão grande assim, não. A gente pode demarcar aqui, tem que olhar como que tá a medida dessa trena, que agora de cor eu não sei. E aí, pessoal, vocês podem fazer por esse experimento? Podem. Só que, para a gente poder responder os exercícios, né? O relatório, vou voltar no relatório agora. Vou voltar aqui na sala do Class, né? Aí, para vocês responderem o relatório, ó, que aqui embaixo vai pedir materiais utilizados, né? Aí vocês vão colocar materiais utilizados no vídeo foram tal, tal, tal. Óleo, por exemplo, nesse aqui, óleo, água, trena, tubo, né? Haste de madeira, haste de metal, fita adesiva para colar e assim vai. Parte experimental. Essa parte experimental, a gente vai descrever o que aconteceu. Como que nós vamos descrever o que aconteceu? Nós podemos colocar aqui como foi feito o experimento, né? Caso você queira tirar foto que você vai fazer do seu experimento e colocar aqui no seu experimento, você pode colocar. Você pode colocar também, ó, vou entrar aqui de novo, vou dar um problema que a gente tem que ficar voltando, né? Eu vou entrar aqui no meu computador aqui para pegar a parte experimental com vocês. Vou deixar ela aberta aqui, tá? E assim fica mais fácil para ir alternando aqui e mostrando. Tá vendo? Ó, aqui está a parte experimental. Então, você vai colher os seus dados e você vai falar assim, de acordo com os dados colhidos, que foram esses daqui, você coloca a tabela lá, né? Você pode colocar as respostas lá na parte experimental, tá? Você pode, olha lá, ó, colocar a resposta da B, a C, fazer o seu gráfico lá na parte experimental e colocar tudo lá, tá? Tudo isso aqui, parte experimental. Alguma coisa que você queira colocar, por exemplo, observações lá na parte experimental. E aí, após a parte experimental, nós voltaremos na. Nós teremos aqui os resultados e discussões. O que que é esse resultados e discussões? Resultados e discussões, a conclusão que vocês chegaram de acordo com o experimento que vocês fizeram. Ah, pude constatar que o movimento retilíneo uniforme realmente é regido por uma velocidade média, né? A parte teórica faz sentido neste momento. Nós vimos que não só em grandes experimentos pode ser demonstrado o movimento retilíneo uniforme, podemos fazer em escalas menores, né? E aí você vai me mostrar o que que você aprendeu, é uma conclusão, sabe, gente, de um trabalho, tá? Olha só, eu peguei tomei a liberdade para explicar para vocês aqui, pegando um artigo científico meu aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, mas eu não vou pegar esse não, eu vou pegar um outro que eu acho que vocês vão achar mais interessante aqui. Só um minutinho. Vamos aqui na pasta de artigos. Vamos falar sobre o Sky Coaster. Olha só. Para quem não conhece, gente, isso aqui é um brinquedo nos parques de diversões, onde uma pessoa, até 3 pessoas, tem questão também de quantidade de pessoas, né? Ó, e essas 3 pessoas, 2 pessoas, elas entram no,
como se fosse um suporte, sabe? Olha lá, ó. O suporte é para até 3 pessoas, que são presas a cabos de aços e içados até 60 metros de altura e atingem a altura máxima. São abandonados caindo em instantes em queda livre e oscilam como um pêndulo simples, né? Chegando à altura mínima de 2 metros do chão, pessoal. Então, essas pessoas, elas são içadas, elas são, como diz assim, elas vão ser levantadas, né, erguidas até 60 metros de altura. E aí, o que que acontece aqui com esse brinquedo? Olha só, essas pessoas vão ser como se fosse um balanço, ó. E aí elas ficam a 2 metros do chão, elas saem lá de cima, né? Daqui assim, e elas fazem isso aqui, ó, elas fazem o pêndulo, ó, e elas são lançadas em queda livre, pessoal. Queda livre é quando você abandona algo. Então esse brinquedo aqui ele tem física demais, né? É até gostoso de falar dele, né? Então eu descrevi tudo que esse brinquedo pode causar. Olha só, nosso interesse não é apenas demonstrar as emoções que o brinquedo proporciona, e sim a explicitação dos aspectos implícitos nos movimentos demonstrados com os conceitos. Então, isso aqui está sendo uma parte inteira que eu fiz, ó, né, de parte experimental, embora que lá seja relatório, esse aqui é artigo científico, é um pouco diferente, mas vocês podem colocar isso como uma parte experimental, né, a parte, desculpe, da conclusão. Então, eu coloquei aqui, ó, tudo o que ele fez, tá vendo? É como se fosse uma parte experimental aqui. Tem a questão da explicação de conservação de energia. Tem, tem uns cálculos aqui, ó, né? Sobre a perda de energia. Tem a questão do pêndulo. Um pouco mais para cima tem a questão do pêndulo, pêndulo eletrostático, não. Pêndulo simples, né? Então, eu tenho bastante coisa. Olha só o resultado e discussões que eu coloquei, ó. Olha lá, ó. Vamos observar pela figura abaixo como o Sky Coaster funciona. Conforme foi informado, e é permitido até 3 pessoas que não são que são presas aos cabos, ó. Eu dei toda uma, né? Uma resumida do que foi feito acima, tá? Coloquei lá, ó, 3 amigos, inventei, tá, gente? Eu inventei aqui tipo um exercício, né? Uma situação, problema que aconteceu, e aí eu venho resolvendo, ó. Olha lá, ó, velocidade C, velocidade em A, isso aqui é questão de energia. Quando a gente for estudar energia, quem sabe eu não passo esse artigo para vocês, ó. Então aí eu expliquei, fiz alguns cálculos, tá? Esse daqui está direto em conclusões, né? Que seria a parte experimental de vocês. E aqui a conclusão. Olha só. Então, o que que eu fiz disso tudo aqui? Eu fiz uma análise, né, do brinquedo o quê? Do brinquedo Sky Coaster. Então, eu coloquei assim, ó, através de análise dos movimentos do Sky Coaster, conseguimos comprovar as leis da física existentes em nosso dia a dia. Para tanto, é bom salientar que não só com brinquedos gigantescos como este, nos comprovam tais leis. Não devemos deixar de observar que ele realmente chama atenção, mas caso você não queira se aventurar, podemos comparar o Sky Coaster, o pêndulo, como um balanço feito em uma árvore. Nossa intenção é demonstrar que apenas dependemos de pesquisas e mensurações, até mesmo porque a física é mensurar. Então, o que é pesquisar? É você buscar, né, informações. E o que é mensurar, pessoal? É você medir, tá? É medir. A física a gente mede tudo, né? A gente mensura tudo. E aí lá embaixo nós temos também as referências, assim como eu tenho aqui, ó, bibliografia ou referências bibliográficas, ó, tá falando aqui, ó, colocar o nome do livro ou site de busca que você tenha, que tenham ajudado na elaboração do relatório. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, ó. Olha lá, ó.
Essa citação aqui, pessoal, ela é de acordo com a BNTT, tá? Então, se você precisar buscar aí, busca lá citações, se você colocar ABNTT no Google, vamos colocar para a gente poder ver como é que vai aparecer aqui. Olha, vamos colocar aqui, ó, ABNTT, normas ABNTT. Olha lá, ó. Formatação exigida pelas normas da BNTT. Você consegue tudo, tem alguns exemplos, ó, né? Aí aqui, ó, tem tudo, olha só, resumo, olha lá, ó, como que você deve fazer, ó, o que que ele é, tá vendo? Então você tem tudo uma parte contextualizada aqui, ó, nesse link, tá vendo? Olha que legal, ó, olha lá, ó, normas e regras.com barra normas tracinho ABNTT barra. Então nós vamos encontrar tudo aqui, ó, o que que fala lá, a formatação do papel, olha só, né? Vamos ver aqui, ó, passo a passo para a introdução das normas da BNTT, tá bom? Aí é só você verificar aqui, ó, quais são citação direta e indireta, ó, das normas da BNTT, é só você ir procurando, só você colocar lá o modelo de capa, tá? Isso é importante, pessoal. Ah, mas é muita coisa, professora. Mas é importante que vocês consigam, no mínimo, colocar para mim dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Olha lá, ó, referências, site tal, acessado em tal, às horas tal, né? Por quê? Porque aí não gera plágio e vocês vão se acostumando, ó. Aqui embaixo tem links, links e links. Aqui, ó, tem um livro, Conexão com a Física, volume 1, Moderna. Aí eu coloquei o nome do autor, ó, de vários autores aqui, tá? Aqui tem um livro na Física 2, do Bongiorno e Clinton, tá vendo, ó? Aí eu coloquei aqui o nome da editora, ó, tudo certinho. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho para vocês verem, porque se acaso vocês quiserem consultar algum livro, é só fazer dessa forma aqui, que não tem problema. Ah, eu não sei fazer 100%, pessoal, eu não vou olhar isso, tá? Eu não vou olhar isso, eu vou olhar para ver de onde você pegou e tal. Para aqueles que colocarem, vou falar assim, ó, da próxima vez, às vezes se colocar errado, pessoal, a referência ficou meio errada, vai ser assim, se assim, né? Então, tente fazer o máximo que você conseguir, e isso vai te trazer muito conhecimento, tá bom, pessoal? Então, você pode fazer aquele mesmo exercício, né? Que a gente fez, para a gente poder finalizar aqui a, a minha explicação dessa atividade. Você pode fazer, se você tiver os dados, com aquele exercício que nós fizemos lá na escola. Por favor, pessoal, não é para ir na escola. O exercício já foi realizado na escola, né? Ou você pode adaptar a sua maneira. Você pode fazer de uma forma. Deixa eu tirar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Parar aqui a apresentação. Ok. Então, deixa eu virar aqui para tirar um pouco do. Você pode, pessoal, adaptar da forma que você achar melhor, desde que você consiga caracterizar o movimento uniforme, que ele demonstre para você a velocidade, tá? Se ainda persistirem as dúvidas, me mandem mensagens, mas eu acredito que depois desse vídeo, eu acho que eu consigo sanar todas elas aí, tá bom? Se vocês quiserem fazer em dupla, né, máximo 3 pessoas, não vamos fazer mais que isso. Discutam entre vocês pelo WhatsApp. Utilizem as ferramentas tecnológicas para vocês conseguirem fazer esse experimento. Tudo isso, gente, no momento, é o que a gente tem, né? E a gente deixar de estudar e de explorar o que a gente precisa, porque parou tudo, não tem necessidade, né? Se você quiser
procurar um outro vídeo igual aquele que eu procurei e fazer por outro vídeo, pode fazer, tá? Só evite colocar com todas as palavras o que a pessoa está falando lá, porque isso caracteriza plágio, tá? E o link do vídeo, do experimento, ele vai ter que vir para mim, tá? Vai ter que ser colocado lá, né, no materiais lá que você vai utilizar, você vai colocar assim, os materiais utilizados no vídeo, aí coloca o link lá, que eu vou clicar para ver se você realmente foi lá, viu, tá bom? Então, pessoal, um excelente dia, eu espero que estejam todos bem, tá? E espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Até uma próxima. Tchau.